saber só de bebê. Oh, já começou. Gente, boa tarde, salve, tá no ar o programa mais querido do povo de Minas. Brasil, gente, Minas no ar a partir de agora. É que não tem repetidora não, amigo. É o estado todo ligado na tela da Band, acompanhando mais uma edição do Brasil, gente, Minas. Hoje nós vamos receber mais uma vez aqui o chefe Maurício Galo. Tem as cantinas espetaculares aqui em Belo Horizonte que vai ensinar a gente a fazer uma receita que eu vou trazer para a nossa linguagem popular. Um talharim espetacular. Calma que você vai aprender. Ó, é fácil de fazer. O preço é baixo, os ingredientes são poucos. Cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento. Daqui a pouco nós vamos te ensinar, ok? A gente vai receber também ele que já esteve aqui recentemente, Thiago Vinhal, que participou do Ironman. Eu fui convidado. Já participei algumas vezes, umas vezes eu ganhei, outras mais ou menos. Mas o Thiago Vinhal, por que vocês não acreditam? Vocês não conhecem a minha história, a minha vida. Vocês acham que eu nasci desse tamanho aqui? De parto normal? Claro que não. Então é o seguinte, o Thiago Vinhal vem aqui contar pra gente sobre a experiência no Ironman, porque quando ele veio aqui, ele estava se preparando para disputar o Ironman. Mais de 3.000 atletas. E ele ficou em 13º. 13º, né, Thiagão? 13º recordista da história desse país, o grande Thiago Vinhal, futuro ministro dos esportes. Hoje também tem giro esportivo, tudo sobre Atlético e Cruzeiro com o grande Henrique André, muito jornalismo, aliás, está no DNA da Band, se está no DNA da Band, a gente nunca abandona. Então, já que a gente tem informação, tem notícia, os trabalhadores da unidade ortopédica do Hospital Galba Veloso fizeram hoje pela manhã um ato contra a unidade. Vamos falar ao vivo, aliás, contra o fechamento da unidade. Contra a unidade não, contra o fechamento. Então os trabalhadores da unidade ortopédica do Hospital Galba Veloso fizeram toda essa movimentação. Pela manhã já demos a informação na Band News FM, aliás, estamos na Band News, eu e Luciana Viana, sempre após o Boechat, pela manhã, de segunda a sexta, no jornal Band News Minas, primeira edição. A gente começou falando disso lá e agora trata desse assunto aqui na tela da Band. Luciana Viana está comigo aqui? Está aqui comigo, então, Luciana Viana, prazer mais uma vez, a gente que faz um trabalho muito legal, modestamente falando, na Band News, se encontra novamente agora, Lu, tudo bem? Um prazer sempre, viu, Everton? Tudo bem, tudo ótimo. Boa tarde para você, para todos do Brasil, gente. Eu acho que eu cheguei muito além do que eu imaginava profissionalmente. E hoje eu tive mais uma realização, mais um sonho realizado na profissão, que é me sentar ao lado do maior jornalista desse país, que é o grande Ricardo Eugênio Boechat. A gente se sentou com ele hoje para fazer o jornal. Você mais cedo, eu peguei uma beiradinha ali de uma meia hora, 40 minutos com ele e uma realização de um sonho. Estar ao lado de figuras como o Boechat, realmente são momentos aprazíveis e de muito conhecimento acima de tudo, né, Lu? Exatamente, um aprendizado, né? Sensacional. Ele é uma figura super carismática, muito inteligente, fala o que o povo quer ouvir e fala, Everton, sem dever nada a ninguém, viu? Fala de uma forma assim, ó, bem natural, bota pra fora e é por isso, né, que ele é muito querido, muito respeitado, tem uma credibilidade muito grande, não só no nosso meio, mas por toda a população. E choveu, né, de participação de ouvintes hoje pelo nosso WhatsApp lá na Rádio Band News FM 89,5. Mas que bom, né? Ricardo Boechat é sempre muito bem-vindo e que ele volte outras vezes, não é, Everton? Para fazer conosco ali o jornal. Foi muito bacana, foi uma experiência incrível. Inclusive, ao longo do jornal, ao longo do nosso Brasil, gente, Minas, a gente vai mostrar uma matéria que preparamos, ou que a gente preparou com ele, a gente vai mostrar para quem está em casa dentro de instantes. Mas agora a gente vai falar sobre o Galba Veloso, as manifestações. Luciana Viana atualiza as informações, Lu. Pois é, Everton, a unidade ortopédica do Hospital Galba Veloso, que fica na região oeste da capital mineira. Bom, lá trabalham cerca de 200 funcionários. Eles se reuniram em um protesto hoje no centro de Belo Horizonte, na Praça 7. Eles são contra o fechamento da unidade. Esse fechamento, ele foi anunciado pela FEMIG em julho, tá? E está previsto para 11 de dezembro. Agora, lá na unidade ortopédica do Galba Veloso, são realizadas cerca de 400 cirurgias ortopédicas por mês, além de 1.000 atendimentos ambulatoriais. Agora, Everton, os trabalhadores alegam que a FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, não chegou a dialogar com eles, tá? Simplesmente deu ali a
decisão não deu nenhuma satisfação, é o que, enfim, afirma o Sindicato dos Trabalhadores. Por isso, eles estão protestando, querem dialogar, querem saber o real motivo do fechamento da unidade, que, segundo eles, né, enfim, é referência aí no atendimento ortopédico em Minas Gerais. Os pacientes estão inseguros, estão receosos. Muitos estão aí no meio de tratamento, alguns já com cirurgias agendadas. A FHEMIG afirmou que os pacientes, eles serão realocados, né, serão atendidos no Hospital de Pronto-Socorro João 23, que também é referência no atendimento ortopédico, ainda segundo a FHEMIG. Os funcionários, eles serão realocados para outras unidades de saúde. Mas, Everton, diante desse contexto, né, pelo qual o país passa, e em se tratando de saúde pública, a população, claro, fica receosa, sim, desconfiada e insegura, né? Vamos aguardar para ver se há algum revés nessa história aí, mas a FHEMIG já se pronunciou, disse que a unidade vai fechar no dia 11 de dezembro e que lá passa a funcionar apenas como um apoio ambulatorial para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, Everton. Muito bem, hoje pela manhã, inclusive, a gente destacava que são mais de 1.000 atendimentos mês. Por mês. Ou seja, é de fato uma referência, um volume muito alto de atendimento e agora vivendo realmente o seu extetor, né, esse setor aí do Galba Veloso. Bom, eu continuo com a Luciana Viana aqui e peço que você de casa preste muita atenção, porque a Lu vai trazer um outro caso agora, que é o caso de um policial militar que teria assassinado a própria esposa. Luciana Viana atualiza essas informações. Nós temos informação de que a Polícia Militar não liberou imagens, né? E também não há necessidade. A gente passa a informação aqui porque com a gente, mesmo que não mostremos imagens aqui, você vê a notícia. Luciana Viana atualizando essas informações, Lu. Sim, Everton, eu trago aqui as primeiras informações, inclusive o nosso repórter Igor Calian está lá em Vespasiano, onde o policial militar ele é lotado. Bom, esse crime ocorreu na noite de ontem. O policial militar voltava com a esposa de um churrasco, Everton. Teriam começado a discutir ali dentro do carro. Chegando em casa, essa é a versão, tá, do soldado da Polícia Militar. Isso foi o que ele contou, enfim, para a Polícia Civil e também para os próprios militares quando ele foi ouvido. Bom, chegando em casa, a mulher teria pegado a arma dele. E na tentativa de desarmá-la, o policial disse que a arma disparou acidentalmente, acertou a cabeça da esposa dele. Ele chegou a levar a esposa para o hospital, tá, para a UPA de Santa Luzia, lá no bairro São Benedito, mas ela não resistiu ao ferimento, não, Everton, e acabou morrendo. O casal já estava junto há anos. Inclusive, o casal tem uma filha. A Polícia Civil investiga esse caso. O policial militar, que tem 28 anos, ele está detido, né, aguardando aí, enfim, as apurações, a investigação. E é triste, né, Everton, a gente trazer um caso como esse, um casal que após uma discussão, né, dentro de um carro, chega em casa e acontece essa tragédia e uma criança que vai crescer aí sem a presença da mãe. A gente segue acompanhando esse caso e o Igor Calian vai trazer para a gente os detalhes já, porque a Polícia Civil, neste momento, Everton, ela concede uma coletiva trazendo todos os detalhes desse caso ocorrido em Santa Luzia, na região metropolitana. O soldado, ele trabalha em Vespasiano, ele é lotado no 36º Batalhão de Vespasiano. O comandante lá do batalhão chegou a relatar aqui para a nossa produção que o policial ele era exemplar, não tinha nenhum histórico de violência, não. Então a gente aguarda o real motivo, né, a motivação disso aí, o que teria acontecido de fato. A gente acompanha os desdobramentos, viu, Everton? Muito obrigado, Luciana. Daqui a pouco, qualquer nova informação, notícia chegando na redação, você chama aqui. Muito obrigado, Luciana Viana. Lembro, mais uma vez, que está comigo na Band News 89.5, segunda a sexta, sempre após o Boechat, logo pela manhã, 9h15 mais ou menos. Vamos para um rápido intervalo. É o que eu sempre digo aqui, desde o início do programa, há cerca de 7, 8 meses. É um programa que a gente tenta fazer leve para o final de tarde. Você que trabalhou durante o dia, chega em casa no final da tarde, quer ver boas notícias, entretenimento, prestação de serviço, mas também não podemos fechar os olhos, né, para os problemas que acontecem aqui na nossa capital. Um rápido intervalo, a gente volta em 2 minutinhos, portanto, não saia daí, na volta direto, cozinha, porque hoje um delicioso talharim. Feito pelo chefe Maurício Galo. Não é qualquer chefe, não. É esse italiano mesmo. Dentro de instantes, aqui na tela da Band. Até já.
Jorge Versilo, Henrique André, que hoje vai falar de futebol comigo aqui, viaja ao Brasil atrás de Jorge Versilo. É fã, por isso a música está tocando, porque ele gosta. Eita, nós! Olha aqui, eu tô de volta com o Brasil, gente, Minas na tela da Band. E agora, direto para a cozinha. Chefe Maurício Galo tá aqui de novo. Chefe, mais uma vez, muito obrigado pela vinda, pela volta, né? Já esteve aqui atendendo a pedidos, ele está de volta. Hoje a gente vai preparar, um fettuccine que a gente conhece popularmente por talharim. Talharim é um molho matriciano. Por que chama matriciana, chefe? Matriciana porque vede Amatrice, aquela cidade que foi o terremoto, Sim. que está perto de Roma, a 50 km, onde nasceu este molho, que é muito conhecido e também muito saboroso, feito com pancetta na Itália. Aqui estamos fazendo com bacon. Sim, a pancetta. Quindi di Amatrice, molho amatriciana. Molho amatriciana. Então, vamos preparar. Aí você deve estar pensando, nossa, mas isso deve ser muito difícil, caro. Olha só o que a gente tem de ingrediente. O chefe vai apresentar. Primeiro, a massa. Sì, queste sono delle fettuccine, che noi chiamiamo qui di taglierin. Talharim. Taglierin è fatto con ovo e farina. Ok. Ovo e farina. Bacon, Bacon. bacon piccato in cubo. Tomatina cereja. Tomate cereja, molho. Tomate cereja sem Parmesão sem e sal. Parmesão e sal. Só. Gente, olha só a quantidade de ingredientes. E fica uma delícia. Vou repetir. A massa, o talharim, bacon, queijo parmesão, sal e tomate cereja. Ou seja, os ingredientes são poucos. E agora a gente vai começar, vamos para o primeiro passo. Primeiro passo É colocar o bacon, bacon. dar uma fritadinha aqui na panela. Tudo que vai bacon é bom. Se você fizer uma salada de fruta e colocar bacon, fica bom. Tanto que o bacon é bom. Então, o chefe está aqui primeiro, vai fritar o bacon e tal. Enquanto o bacon frita, tá? Que vai demorar um pouquinho, ele vai desenvolvendo esse processo. Daqui a pouco eu volto para a gente dar mais um passo. A massa, cerca de 8 minutinhos, chefe? Meno, porque essa é caseira. Essa é caseira, então ela fica no ponto mais rápido. Sim. Então, dentro de instantes eu volto, aí massa na água. Lembrando que o chefe sempre, quando ele vai colocar a massa na água, ele joga sal grosso na água. Tem gente que joga óleo, azeite, não faz isso, senão o molho não pega na massa. Daqui a pouco ele vai explicar mais detalhes, a gente vai dar mais um passo no nosso talharim ao molho matriciana, que você vai entender daqui a pouco como é que é todo o processo. Daqui a pouco eu volto então com o chefe Maurício Galo, aliás, casas muito legais aqui, daqui a pouco ele vai falar. Agora a gente vai com o Giro Esportivo, hein? Hoje a gente recebe o grande jornalista Henrique André. Vem cá, Henrique André, meu ídolo, seja bem-vindo para a gente falar da bola que rolou. Desempenho de Atlético e Cruzeiro até agora no Brasileirão. Vem cá, Henrique, senta aqui. Vamos falar da vida dos outros, vamos falar da vida do Léo Gomide. Só um pouquinho, né? O Léo Gomide, você acha que ele é bem-humorado? Quando ele tá comendo um peixinho, ele fica tranquilo. Ô, Henrique André, me diz uma coisa. Vamos começar a falar primeiro do Atlético, que ontem jogou contra o Vasco da Gama. Mais um empate. Tem um trecho da entrevista coletiva do Oswaldo ontem que me chamou muito a atenção. Quando ele disse que no intervalo, ele preocupou-se em mexer com a cabeça dos jogadores para tentar ver se esses caras voltavam com mais empenho, com mais vontade, com mais determinação. E, de fato, o time voltou. Mas onde está o meu problema com a declaração dele? Mas precisou dele chamar atenção para isso? Um time tão experiente, né? E os outros jogos em que a gente não viu tanta determinação, tanto empenho, então eles não quiseram? Pois é, até esse próprio discurso do Oswaldo, a gente tá cansado de ouvir já, né? Que tem que mexer com o lado psicológico. Será que tem que mexer com o lado psicológico do Fred, do Robinho, só jogadores experientes? E contratou um treinador, um psicólogo também, né? Então o Atlético precisando correr atrás da vaga na Libertadores. Será que precisaria mesmo do treinador chamar atenção no vestiário? Eu acho que a vontade tinha que ser desde o início do jogo. Uma coisa que tinha que ser mostrada, demonstrada em todos os jogos e que o Atlético entrar em campo, seja ele Campeonato Mineiro, Primeira Liga, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e por aí vai. Até porque se contra o Jorge Wilson tivesse demonstrado talvez um pouco mais do que foi demonstrado, teria ganhado, porque aquele time era a baba do boi cansado, tão feio. Agora, se é a favor, quando a gente está vendo os melhores lances aí, todo mundo sabe que o jogo ficou empatado, mas eu quero aproveitar a sua vinda aqui para te fazer algumas perguntas sobre o que o povão discute nas redes sociais, nas rodinhas. Você é a favor, por exemplo, Jair Ventura,
Você acha que existe a possibilidade da vinda do Jair Ventura? E você é a favor ou você é a favor de que, bom, nessa de que deixar o treinador sempre rende bons frutos, deixa o Oswaldo aí. O que você pensa sobre isso? Pois é, primeiro eu acho que o Oswaldo não seria o nome certo, né? Desde que chegou. Eu não traria o Oswaldo, não seria o meu nome. Só que a gente tem que pensar por outro lado também. O Cruzeiro foi eliminado do Campeonato Mineiro, né? Foi vice-campeão, eliminado de forma vexatória na Sul-Americana. O Mano caiu? Não, o Cruzeiro continuou com o Mano, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. O América não ganhou o Campeonato Mineiro, acabou eliminado da Primeira Liga também. No início da Série B, estava mal. O Anderson Moreira quase caiu. Ele até contou pra gente durante a entrevista coletiva que a vitória contra o Santa Cruz foi essencial para ele permanecer no América. O que vai dar aí? O América pode ser campeão brasileiro, tá a uma vitória de ser campeão da Série B. Então, acho que a manutenção, o próprio Fábio Carille na primeira divisão no Corinthians, a manutenção do trabalho é a receita. Só que você tem que ter o nome certo. Na minha opinião, não seria o Oswaldo, ainda mais, né, com esse papo do Sérgio Sete Câmara, que vai ser aí o próximo presidente do Atlético, de renovação, de apostar em categoria de base, de manter até uma base. Então, o nome, né, que eu acho que seria o ideal para esse trabalho seria o Cuca. Mas também está fazendo um doce danado aí, né? O Cuca já me disse que não vem. Mas será que nem se chegar com o Capilé a mais ali? Não sei, o Atlético deve, né? 1.350.000 e tal. Ele disse, pô, se não pagar não tem como, né? Mas não sei, talvez o Sérgio Sete Câmara diga a ele, não, a gente vai te pagar e quer que você venha para fazer um processo aqui de mudança, de reciclagem nesse time e tal. Enfim. Jair Ventura, né? Você Jair Ventura, e aí? Foi até uma informação dada pelo Cândido, né? O Cândido Silva aí também, o Bernardo Lacerda do Jornal O Tempo. Sim. É bom a gente dar o crédito, né? Sempre. Aliás, isso é muito importante, pouco usual aqui na nossa Belo Horizonte. É chato, né? Porque dá trabalho para fazer. Dá trabalho para fazer, saudoso Marcelo Rezende. Ele mesmo, é isso aí. Então, eu acho que é um nome complicado também. Ele deu certo no Botafogo, mas eu não sei também se seria um novo Roger Machado aí no Atlético, né? Não sei. Não, mas o Roger Machado não foi não acho que foi um erro. O erro foi ter mandado embora, né? Eu acho que o Roger... Porque esse elenco deu mostras que treinador nenhum dava jeito. Nenhum. O Oswaldo chegou, o psicólogo deu certo. Agora o treinador, infelizmente, não deu liga. E o atleticano tá assim, acaba 2017, pelo amor de Deus, né? É verdade. E eu falei hoje no Donos da Bola, tem que ir até a Aparecida de joelhos, hein? Porque pelo futebol que jogou era para ter sido rebaixado, ou está brigando mais embaixo ainda, pelo futebol demonstrado ao longo da temporada. Agora, para a gente fechar só essa parte do Atlético aqui, Henrique André, me diz uma coisa, você renovaria com o Robinho? Sim, sim. Com o reajuste salarial, sim, é um jogador importante. Ainda tinha que reajustar, pô? Tem que para baixo. Para baixo, né? Tem que reduzir o salário, porque... a gente vê que a bola chega no pé dele, ele tem muita qualidade. Só que é um ataque lento. O Fred parece que a cabeça pensa, mas o corpo parece que não acompanha mais. Sabe fazer gol, é fazedor de gols, mas não é o mesmo Fred. Apesar dos 28 gols na temporada, 26? Foram 28, né? 27 gols na temporada. Se tivesse um time ajustado, faria mais. Mas eu acho que precisa de jogador velocista no Atlético. Que não é o Pablo, pelo amor de Deus, né? Que chegou a ser opção, né? O Atlético perdeu o Luan pelas contusões, ficou fora de muitos jogos. Sim. E é um jogador de fundamental importância. Perdeu o Michael Suel. Sim. Contusão e depois até pela ida para o São Paulo. E depois perdeu o Prato, que era um jogador de muita movimentação ali na frente. Então foram 3 jogadores que davam muita movimentação e não estão aí mais. O time chega rápido, aí chega lá na frente... A defesa adversária já recompôs toda. Exatamente. Né? E o Atlético não tem essa mobilidade lá na frente para agredir. Exatamente. Você viu que o Vasco, com o Paulinho de 17 anos, a trabalheira que ele deu pro Atlético ontem. Qualquer time que mete velocidade para cima do Galo se desespera e é impressionante. Daqui a pouco a gente vai receber o triatleta Thiago Vinhal, pessoal, aqui no nosso Brasil Gente Minas. Nós temos inclusive imagens do Ironman, dessa disputa que aconteceu no Havaí e tal. Ele ficou em 13º lugar, veja só. Pode ser o brasileiro também, né? Como é que é? Pode ser opção pro Galo. Já que tá precisando de velocidade, né? Vai fazer uma peneira com ele aí. Então a gente vai mostrar daqui a pouco, então, e falar com o grande Thiago Vinhal. Mas agora deixa eu passar no Cruzeiro. Sim. Cruzeiro, primeiro para falar da notícia do dia de ontem, do dia de hoje, a venda do Diogo Barbosa. Quando todos imaginariam... Aliás, depois das declarações do domingo, aliás, ao microfone da nossa co-irmã Rádio Itatiaia, que aqui a gente dá os créditos,
Acho que até foi o Thiago Reis que o entrevistou. E aí o povo vai xingar o repórter, né? O povo de rede social foi xingar o repórter. Você foi tocar nesse assunto. Tá aí, ó, foi vendido. Por isso que o repórter perguntou. Agora, uma grande perda, né? Vai o Diogo Barbosa, volta o Egídio. O torcedor, principalmente nas redes sociais, tem essa mania, né, Everton? Eu lembro que eu até noticiei a saída do Marcelo Oliveira na Copa do Brasil. O torcedor veio me xingar. Não é hora de dar essa informação. Não tem hora para dar informação. Eles que sabem, né? A gente não quer prejudicar ninguém, mas se a gente tem informação, tem que ser dada. Exatamente. E em relação ao Diogo Barbosa, que bobeira, hein? Vai fazer caixa, mas o dinheiro que o Cruzeiro vai gastar para achar outro lateral, pelo menos o nível do Diogo Barbosa, paga o dobro do Diogo Barbosa. É um jogador de seleção brasileira. Eu acho que ele tem que pôr um pouquinho a cabeça no lugar. Ele é bem esquentado. Eu acho que o lado, a cabeça do Diogo Barbosa ainda não precisa ser tratada, né? É um jovem jogador. Isso facilmente pode ser resolvido, mas com a qualidade que ele tem, o Cruzeiro vai sofrer de novo com o Edmar, vai sofrer com o Brian, né? O Edmar acabou indo para o São Paulo. E estão falando aí da volta do Egídio. Exatamente. Né? Então, o próprio presidente Giovani disse isso, né? Começou bem, né? Bom, agora, hoje também a gente fez um questionamento nos donos da bola, batendo um papo com o Stefano Marquezine, que é nosso aspira aqui, e o Stefano me disse, Everton, por que quando renovou com o Mano, foi a diretoria nova, e quando o Diogo Barbosa vai embora, a diretoria velha, que é como o Gilvan, como seu presidente, é o responsável, ou é a responsável? É um bom questionamento, né? Ou seja, renova com o Mano, é o presidente novo. Libera o Diogo Barbosa, é o presidente atual? Essa moeda tem alguns lados, né? Talvez o Gilvan não queira deixar o caixa tão vazio, né? O caixa do clube, para não ouvir aquilo que ele mesmo falou quando chegou. Exatamente. Que não tinha nem papel higiênico no clube, que pegou o clube arrasado, como terra arrasada. Então talvez o Gilvan queira sair por cima, né? Com os salários talvez em dia, com o que tem que pagar em dia. E acabou atropelando aí a nova diretoria. Atropelando, você viu ali, inclusive. Não, porque eu casei com a imagem ali, Esse né? aí é perspicácia, é um negócio fora de série. Agora, ontem o jogo contra o Avaí, pra mim surpreendente o resultado, porque o Avaí é a baba do boi cansado. A baba do boi cansado e era pra ganhar, né, Everton? Porque o próprio Mano falou que não foi pênalti no Robinho. Mas foi pênalti do Maicon no Rafinha nesse lance aí. Acabou não dando também, E o árbitro não deu. No Robinho realmente o pênalti não aconteceu. O Robinho é que pisou na perna do Douglas. O Cruzeiro, até o público não foi o esperado no Mineirão, né? Foram 9 mil pagantes, se não me engano. Então, não podemos falar que o Cruzeiro desligou pelo título da Copa do Brasil, né? Porque pelo que mostrou nos últimos jogos... Não, que mostrou contra o Palmeiras, por exemplo. Só que não vamos cobrar nada do Cruzeiro, não, né? Podia estar de férias o Cruzeiro foi além até do que a gente imaginava. Sim. Mas você vai dizer, por quê? Você não esperava que o Cruzeiro fosse campeão? Não, honestamente, não. Não, ninguém esperava. Honestamente, não. Nem o cruzeirense mais confiante esperava. Honestamente, não. E ele foi passando dentro de uma Copa do Brasil extremamente cascuda. Sim. Tirou Palmeiras, tirou Grêmio, tirou Flamengo. Então foi muito cascudo e aí acabou ficando com o título. O Thiago importante Neves... aí foi o Judivan também, né? Eu acho que o maior destaque desse jogo aí foi o Judivan, né? Que veio de uma lesão. É um jovem jogador que tem um talento incrível, assim como o Alisson. E a gente fica triste de ver os jogadores, né, com tanto potencial sendo punidos aí por lesões. Enquanto outros que não correm tanto, que não querem nada com a bola, né? Não estou falando do Cruzeiro, estou falando de uma maneira em geral. Estão aí ganhando os milhões e os meninos que estão correndo atrás sofrendo com essas lesões. É verdade, o Judivan mais que merecido essa volta. Aí o gol também, rapaziada, trabalhou bem essa ideia dele bater o pênalti. Aí a confiança cresce muito mais, né, num lance como esse de ontem, o gol e tal. E a cabeça boa depois, quando perguntado sobre a questão do jogador que o lesionou, sim, se ele desculpou, ele disse que sim, desculpei, fiquei até surpreso de ter recebido o contato dele e tal. Muito legal o papel do Judivan, isso mostra crescimento, inclusive... a cabeça mudou. O Cristiano, né, Martins, o pessoal lá do Hoje em Dia tá assistindo, viu, Everton? Um abraço pra todo mundo aí na redação. Um abraço a todos aí do Hoje em Dia. Manda um abraço pro Simões, porque ele me liberou. Alexandre Simões, que esteve aqui, que é um monstro. Eu falei com ele aqui, dos maiores jornalistas desse país, e não é só no tamanho não, na competência, e pouco festejado pela nossa classe aqui, porque ele é bom demais. O famoso Caco. Então um abraço pra todo mundo aí. O Cristiano fez uma matéria com o rapaz que lesionou o Judivan, né? Então... é um jovem também, foi precipitado no lance. E eu acho também que não tem que carregar esse peso, né, de ter machucado um companheiro de trabalho. Acho que acontece também, né? Acontece. Não vamos dizer que o cara, mesmo que tenha sido um lance muito feio, não podemos dizer que eu fui para quebrar a perna dele, claro que não. Henrique André, obrigado pela sua vinda aqui, cara. Prazer, valeu demais. Só você chamar. Sabe que é um grande parceiro. A gente às vezes apura informações
juntos, né? Eu, Henrique André, o Fred, o Vitor, o Vitão, o Léo Gomide, né? Então é sempre uma rapaziada que trabalha em conjunto e um dando força pro outro, isso é muito importante. É isso Mantém aí. essa amizade que é verdadeira, né? Dando Isso. crédito. Sempre dando créditos. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, na volta, o triatleta Thiago Vinhal, cozinha, chefe Maurício Galo e muito mais informação na tela da Band. Até já, é rapidinho. Se mudar de canal, sua televisão vai sair do ar. Até já. Muito bem. Olha aqui, pessoal, você sabe o que é isso aqui? Claro que vocês não vão saber, porque eu também não sabia, muita gente não sabe, mas agora vocês vão entender por quê, porque a gente recebe o triatleta Thiago Vinhal, mineiro que participou no mês passado do Ironman no Havaí. Vem cá, Thiago Vinhal, seja bem-vindo. Eu falei, passa por aqui, quem passa por aqui fica famoso e ganha e tal. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, aliás, pros colegas aí de redação, o pessoal tá assistindo, esse cara aqui é simplesmente o brasileiro melhor colocado na história do Ironman. E eu vou pegar um gancho só numa coisa que ele falou da outra vez aqui, e é mineiro, ele é nosso aqui. Esse é comedor de queijo. Aliás, você come queijo? Queijo, pão de queijo. Queijo sem lactose é melhor. Ó, 13º colocado no último Ironman, apenas 20 minutos, 20 e poucos minutos abaixo do primeiro colocado. Ou seja, nós estamos diante de um atleta de altíssimo nível que o Brasil não está nem aí para ele, lamentavelmente. Mas nós vamos fazer a coisa virar. Vamos fazer. Você é monstro, você merece. Então é o seguinte, o Brasil nunca teve ninguém tão bem colocado. Me explica uma coisa, da outra vez eu te perguntei, mas agora você viveu isso na pele, seu corpo chegou ao limite. Vamos lá, a primeira prova é... Natação. Natação. Isso. Você pula no mar e nada por quanto tempo? Nada 3 km 800 3 km e 800. e eu fiz em 49 minutos. 49 minutos. Nós temos inclusive imagens aí, daqui a pouco o grande Eduardo Melgaço vai soltar essas imagens aí, que é um clipe que o Thiago Vinhal fez e tal. Então, em 49 minutos você nadou 3 km E 800. e 800, quase 4 km. Quase 4 Aí você saiu da água, acabou de nadar e tal, está extenuado, você sai e vai para... Vai pra bicicleta, tira a touca de natação, tira o óculos, põe o capacete e monta em cima da bike. Quanto tempo de pedalando? 4 horas e 37 O quê? minutos. 4 horas e 37 minutos? 4 horas. Quantos quilômetros, Thiago? 180 quilômetros. A gente sai daqui de BH e vai em Ouro Preto e volta. Tá bom, né? Aqui, vocês não estão entendendo, não. O cara sai, depois de nadar quase 4 quilômetros, ele sobe numa bike e pedala 180 quilômetros. Aí eu todo faceiro perguntei, mas e você para tomar uma água? Para coisa nenhuma. Então é como se ele fosse a Ouro Preto e voltasse sem parar. Aí você pensa, nossa, mas não há a menor possibilidade. Aí quando ele acaba os 180 quilômetros de bike, você deixa a bike lá. Deixa a bike, tira o capacete, coloca o boné, o óculos, calça o tênis e vai pra corridinha. Quantos quilômetros? 42 quilômetros, uma maratona. Não é possível, daqui até Matheus Leme correndo. Gente, é um negócio espetacular. Eu acho incrível, Thiago, porque você de fato fica muito próximo do limite do seu corpo. Fico o tempo inteiro, desde a largada até a chegada. Mas sempre teve no um limite. momento que você pensou em desistir? Não, dessa vez não. Acho que eu estava muito bem preparado, bem focado, assim. Eu sabia bem onde que era o meu limite ou não. Então, meu desafio lá era cuidar de mim o melhor possível, hidratar, comer, porque lá o lugar é muito quente. Você e o Henrique falarem agora que o Havaí como é que é? A baba do boi cansado. Do boi cansado. Se um triatleta escutar isso aí, ele vai querer matar vocês. Porque o Havaí, pra nós, é a baba do boi bravo, né? É, porque lá o negócio é... Quantos graus lá? Ó, a média da temperatura no dia foi de 37 graus. 37 graus, cara. E esse cara nadou quase 4 quilômetros, pedalou 180 e correu mais 40 aí? 42. 42, é um negócio muito maluco. Com quantos quilos você começa a prova e com quantos quilos você acaba? Porque conforme for a sua resposta, eu vou me inscrever na prova. Não, então acho que você não vai não, porque eu larguei com 70 e cheguei só com 69, perdi 1 quilo só. Só? Não vale o esforço.
Não vale o esforço. Mas não vale mesmo. Eu prefiro gastar esse tempo aí pra ir lá no Maurício Galo comer uma massa lá. Ô, Thiago, agora me diz uma coisa. O Thiago Vinhal tá aqui, pra você que tá ligando a televisão agora. Esse aqui é o prêmio que você ganha. Isso aí. Além, claro, dos patrocínios internacionais que começam a aparecer. Porque esses caras que lidam com Ironman, com o esporte e tal, esses caras, eles gostam de atletas, de patrocinar atletas de altíssimo nível. E foi o seu primeiro Ironman e você já chegou, cara, ficando em 13º. Foram quantos mil atletas disputando? Então, ao todo foram 2.750 atletas, os melhores. 2.750 atletas, os melhores do mundo. Isso. E como profissionais, né, que eu sou um triatleta profissional, foram os 55 melhores do mundo. Então, entre os 2.750 e depois fechando entre os de alto nível, justamente, os 55, o Thiago Vinhal ficou na 13ª posição. Ou seja, muito bem colocado. Muito bem colocado. Em quanto tempo você fez todas as provas? 8 horas, 27 minutos e 24 segundos. 8 horas e 27 minutos. O primeiro fez em 8 horas... 1 minuto e 50 Então ele segundos. está a 26 minutos na sua frente. Isso. Que parece pouco e tal, mas é um tempo considerável se levarmos em conta que, pô, você ficar 26 minutos sem respirar, você vai morrer rapidinho. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu saio aqui agora de carro numa velocidade de 100 km por hora e você sai 26 minutos depois, você vai ter uma dificuldade muito grande em me alcançar, mesmo rodando a uma velocidade maior. Justamente. Daqui pra frente, você sabe onde você tem que melhorar para você encostar nesse primeiro colocado? Sei. Eu tenho que continuar o planejamento que eu já venho fazendo com o meu treinador, né? Eu não posso mudar muita coisa pro corpo não assustar. Porque no triatlon a gente não pode ter muita pressa, né? É um jogo de paciência, um esporte de paciência. Então eu tenho que ajustar alguns detalhes para me deixar mais próximo do primeiro colocado. Que é um alemão, tem uma estrutura bem melhor que qualquer outro atleta. Mais uma Alemanha na nossa vida. Mais uma Alemanha na nossa vida, 8-1 pros caras. Pois é. Mas eu tenho que melhorar um pouco mais na bike ainda e melhorar um pouco mais na corrida, que já é meu ponto forte. Conseguir fazer no trabalho que eu tô fazendo. É isso mesmo. E um conselho que eu vou te dar. Alimente-se bem. Comer Thiago, bem. prazer te receber aqui. Valeu, obrigadão. Estado de Minas Gerais, empresários de Minas Gerais. Estou ao lado do melhor atleta do Ironman brasileiro na história. 13º colocado no último Ironman, é nosso, é de Minas, é comedor de queijo. Então traz o patrocínio aí da sua empresa para ele, que ele vai te representar no mundo, porque ele será campeão do Ironman e nós vamos bater nessa Alemanha na Copa do Mundo e no próximo Ironman. Thiago Vinhal, obrigado, pode sair por ali. Valeu demais. Pessoal, sempre um papo muito interessante. Thiago é uma simpatia, né? E que exemplo de atleta, né? O Brasil tem muita gente boa, só precisa descobrir e valorizar. Falando em gente boa, você gosta do Boechat? Você conhece Ricardo Eugênio Boechat? É simplesmente o âncora do Jornal da Band. Ricardo Eugênio Boechat, um ícone do jornalismo nacional. Esteve hoje nos estúdios da Rádio Band News FM pela manhã, porque posteriormente teve um evento do Instituto Áquila. Já aproveito para abraçar o senhor Raimundo Godoy, que também é outro ícone do métier. Grande abraço a todos aí do Instituto Áquila. Boechat antes passou pela rádio, fez o programa daqui, bateu um papo com a gente e agora fala com você aí de casa. Veja aí. Hoje a manhã da Rádio Band News FM em Belo Horizonte foi diferente. O âncora do Jornal da Band, Ricardo Boechat, participou da programação nacional e local da emissora, além do canal fechado TV Band News. Esses mafiosos, eles não foram presos ainda porque o Tribunal Regional Federal ainda não apreciou o pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República, coisa que deve fazer hoje. Boechat diz que é sempre especial vir à capital mineira. A rádio aqui, Band News FM, o Jornal da Band, tem uma audiência muito boa, muito fiel, que interage muito com a gente aqui na capital mineira, em todo o estado, e é sempre muito prazeroso. Lamentavelmente não dá tempo nem de comer aquela comidinha típica, rever os amigos por aqui, mas ainda assim dá para cumprir a tabela que me pedem sempre para cumprir, sempre com um prazer muito grande. Além de participar dos programas de rádio e TV do Grupo Bandeirantes, Ricardo Boechat veio para um evento do mundo empresarial ao final da manhã. E que prazer, que realização de um sonho sentar ao lado de Ricardo Boechat
no estúdio da Band News e fazer um jornal como nós fizemos hoje pela manhã. Aliás, quem fez também por um longo tempo hoje pela manhã com o Ricardo Boechat, ela que está de volta aqui, ó. Abra a tela da redação comigo aqui, essa coisa linda, competente, meiga doce, minha irmã do coração, Luciana Viana. Eita, Boechat que é bom, Luciana. Excelente, Esse não é, é demais. Everton? Agora, falando em bom, você não tem boa notícia para nós agora, não? Ou tem? Não é boa notícia? Eu tenho, só queria evidenciar que o Ricardo Boechat é o nosso Tiago Vinhal do jornalismo. Viu? Mas é mesmo, mas é mesmo. Grande referência. O Everton, mas eu estou aqui para contar o seguinte. A região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte, já começa a ser beneficiada por um projeto da Prefeitura. A iluminação pública, são mais de 15 mil pontos de iluminação pública que começam a receber lâmpadas de LED. As atuais, Everton, elas são de vapor de sódio. Elas têm a tonalidade laranja, gastam muito mais energia e iluminam pouco. As de LED, elas têm tonalidade branca neutra, né? Semelhante com a da Lua. Bom, segundo a Prefeitura, são mais de 180 mil pontos em toda a cidade, que dentro de 3 anos tudo vai estar concluído. Essa troca aí das lâmpadas de vapor de sódio pelas lâmpadas de LED. A economia para a Prefeitura é de 25 milhões de reais. E além da economia, Everton, a população agradece também pela segurança, né? Há muitos pontos na cidade, providencial essa ação aí, porque há muitos pontos na cidade com pouca iluminação e também alto índice de criminalidade. A gente aguarda, então, a previsão é que dentro de 3 anos, todos os pontos de iluminação pública de Belo Horizonte já estejam com lâmpadas de LED que iluminam muito mais e são muito mais econômicas, ainda segundo a Prefeitura, viu, Everton? Economia de 25 milhões de reais, é muita coisa, hein, Luciana? Bastante. Dá para investir principalmente na saúde, que é uma coisa que o prefeito Alexandre Calil tem se preocupado muito em combater os problemas da saúde, né? E outros problemas também, mas a saúde é um ponto crucial, né, que precisa ser cuidado. Essa economia pode ser importante para empregar esse dinheiro em outras áreas. Exatamente. Saúde, educação também, né, Everton? Muito obrigado, Luciana. Até amanhã pela manhã. Até amanhã, te espero lá na Rádio Band News FM. Beijão. Luciana Viana que volta logo mais no tchau. Jornal Band Minas, aqui na tela da Band, com a apresentação de Inácia Soares, ok? Pessoal, há 2 anos, moradores do bairro Sagrada Família convivem com a incerteza da segurança de uma rua que teve a estrutura ameaçada e corre o risco de desabar. É isso mesmo. Desde então, quem precisa transitar pela rua passa por várias dificuldades, além do medo de ver as rachaduras se abrirem ainda mais. As obras para reverter essa situação não têm prazo para acontecer. Confira aí, nossa reportagem foi conferir, veja aí. Quando se mudou para o bairro há 15 anos, Rodrigo não imaginava que ficaria sem dormir por causa de um problema na rua dele, que já se arrasta por 2 anos. Todo ano que entra esse período chuvoso, a gente fica sem dormir, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer. A rua é a Genoveva de Souza, no bairro Sagrada Família, na região leste da capital. Uma importante via de escoamento de veículos na região. A rua foi interditada pela Defesa Civil em novembro de 2015, depois que parte do asfalto cedeu. Desde então, os moradores esperam uma solução por parte da Prefeitura. Como a gente fica? Isso aqui no centro, a poucos quarteirões, 3 quarteirões da Arena Independência? Não tem como, não é justificável. A rua também fica bastante movimentada em dias de jogos, o que preocupa ainda mais os moradores. Novas trincas já apareceram e o poste está começando a tombar. Mesmo assim, com a manta de asfalto que foi feita para impermeabilizar, está tendo a caída do passeio. O poste ele já está inclinando para o lado da via. Então isso já é um indício de que lá embaixo, na terra, já está tendo um deslocamento de terra. Chegar em casa também não é uma tarefa fácil para quem mora por aqui, já que o ponto de ônibus está interditado. Aqui não há possibilidade, você tem que dar voltas para poder pegar o ônibus em outro lugar. Para você trafegar de carro, é complicado também. Eu, por exemplo, que moro aqui, eu tenho que dar a volta por outra rua para poder chegar na parte de cima. Além disso, um outro problema tem tirado o sono dos moradores. Com a interdição, a rua ficou deserta e o número de assaltos aumentou bastante. As motos têm livre acesso.
E com isso, os bandidões sabem disso e todo mundo que está descendo, subindo de bolsa, eles arrancam. Em nota, a Sudecap informou que foi feito um trabalho de sondagem mais aprofundada na rua e também um projeto de intervenção que consiste no tratamento do talude vizinho ao abatimento para estabilizar a encosta local. O valor estimado para a obra é de cerca de 2 milhões e a licitação para a execução está prevista para ocorrer ainda este ano. A gente quer acreditar na autoridade constituída. A gente se esforça para isso, mas tem sido uma decepção. É que a prefeitura cuide disso antes que uma tragédia aconteça. O pessoal da prefeitura sempre ligado no Nosso Brasil Gente aqui, olha com carinho essa questão do bairro Sagrada Família aí, porque antes que aconteça uma tragédia, o período de chuvas começa e aí já viu o que sempre acontece. Sempre não, eu estou exagerando, o que às vezes acontece, né? Então vamos esperar que a prefeitura tome uma providência. Falando em prefeitura, deixa eu abraçar aqui o Chico Maia, ele que é da assessoria de comunicação da prefeitura, agradecer aí pelo convite, o evento que houve aí na última segunda-feira, no encontro com o pessoal de televisão e tal. Não pude estar presente, um outro evento já marcado anteriormente, mas agradeço ao convite e abraço a todos aí na prefeitura. Muito obrigado pelo convite, pela consideração. Pessoal, um outro crime aqui na capital, desta vez na região do Barreiro. Um adolescente de 17 anos foi executado com pelo menos 12 tiros na Vila Semig. De acordo com policiais militares, que estiveram no local, inclusive, o rapaz trabalhava em um salão de beleza. Segundo moradores do bairro, a vítima não teria envolvimento com tráfico de drogas. A polícia investiga a motivação do crime, procura pelos criminosos. A nossa equipe vai continuar também acompanhando os desdobramentos desse caso e ao longo dos próximos dias a gente traz para vocês aqui no Nosso Brasil Gente, ok? Fiquem todos ligados aí. E agora, para fechar o programa de forma leve, vamos voltar à cozinha, porque o chefe Maurício Galo. Eu falei Alexandre Galo, que é o diretor de futebol do Atlético, eu misturei com Maurício Galo. Chefe, depois que você fritou o bacon... Fritei bem, coloquei o tomatinho cereja. Pegou todo aquele tomate cereja, jogou junto do bacon. E deixei cozinhar devagar. Ah, cozinhou bem devagarinho, sim. Ficou um molho... Sim, tipo um creme. Mas interessante. É. E pegou a massa... A água ferveu, joguei um pouco de sal e joguei a massa. E aí ela já está pronta? Quase pronta ainda. Quase pronta? Ainda não. Então depois que você for montar, você pega essa massa, você já passa ela direto pro molho aqui ou você coloca em outra? Não, eu só escorrego e coloco aqui. Escorre e coloca direto no molho. E aí misturou e tal. E faço os pratos. E a fase final de tudo isso é o queijo parmesão, que você vem por cima. Sim. Só um detalhe aqui que eu falei no início do nosso prato aqui, quando a gente estava apresentando os ingredientes e algumas pessoas perguntaram, chefe, realmente todas as vezes que formos fazer o macarrão, a massa, seja ela fresca ou não, nunca coloca óleo e azeite na água, não, né? Porque senão o molho não gruda. Não gruda na massa e escorre. E outra coisa, quando for fazer um prato, mais de 8 minutos, para quem gosta de comer al dente, que é a maneira correta, mais de 8 minutos vai virar papa? Não, se nós usamos massa de grão duro, é 12 minutos. Grano duro, 12 minutos. E fettuccine que são caseiras, 7 a 8 minutos. Entendi. Então, enquanto a nossa massa termina o cozimento aqui, já está quase pronto. Eu tenho um outro recado para dar para vocês agora e daqui a pouco a gente volta aqui na cozinha com o chefe Maurício Galo, porque uma fábrica de semijoias pegou fogo durante a madrugada de hoje, hein? No bairro Palmeiras, região oeste de Belo Horizonte. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, uma pane no quadro elétrico pode ter iniciado o incêndio. Nós temos imagens aí? Vamos lá então, mostra aí. O incêndio começou por volta de 2 horas da manhã e a suspeita é uma pane na parte elétrica. O fogo se alastrou rapidamente e destruiu todo o galpão da empresa. Os bombeiros tiveram trabalho para controlar as chamas. A Defesa Civil interditou o local porque o teto corre o risco de desabar. A fábrica de semijoias fica no bairro Palmares, na região noroeste de Belo Horizonte. Os imóveis vizinhos não foram atingidos e ninguém ficou ferido. Bom, onde eu falei bairro Palmeiras, vocês esquecem. Palmares e não Palmeiras. Hoje pela manhã, quando nós noticiamos isso na Band News também, esse assunto aí, o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, percebeu que tambores de produtos químicos que são usados, inclusive, no processo, né,
de produção dessas semijoias, eles continham produtos químicos. E aí a propagação do fogo foi muito maior também por causa disso. Também por causa disso. Então, dos males o menor, né? Ninguém se feriu, com gravidade, né? E aí, mas o susto foi grande, hein? O susto foi grande, mas muito grande. Pessoal, eu quero lembrar vocês também, deixa eu partir para a cozinha, vem para cá, Pisquila, deixa eu partir para a cozinha. Chefe, agora sim, o chefe acabou de retirar. Eita, coisa bonita. Jogou essa massa. Aliás, essa massa é produção sua lá da sua cantina, né, chefe? Restaurante. Onde são as suas unidades? Nossa Senhora do Carmo? Nossa Senhora do Carmo, 860. 860. Barrio Carmo e Rua Aimorés. Rua Aimorés. Barrio 2305, Barrio Lourdes. Bairro de Lourdes. São as duas casas do Maurício Galo, chefe italiano, para você comer essa massa aqui que o chefe está preparando e que a gente vai mostrar para você. Olha isso aqui. Já posso experimentar, chefe? Pode. Então você já prepara para mim aí, que eu vou experimentar essa massa, porque tá bonita demais. Tá bonita demais. E o cheiro aqui também, vocês não fazem ideia. Mais um prato rápido, mais um prato fácil, mais um prato barato, que a gente sempre mostra para vocês aqui na Cozinha do Brasil, gente. Amanhã a gente vem com... Bom, já que teve o Burger, tá rolando o Burger Fest aqui em Belo Horizonte, amanhã vamos falar de sanduíche, vamos falar de hambúrguer. Deixa eu experimentar aqui. Será que vai dar tempo aí, hein, Mel? Se não der, eu como depois que acabar o programa, não tem problema. Olha isso. Olha que maravilha. Se você quiser comer, vai lá na cantina do chefe Maurício Galo. Me dá um garfo aí, chefe, por gentileza. Ai, 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 papai, que cheiro bom. Colocar um pouquinho de queijo. Ah, tem o queijinho que eu esqueci. Queijo parmesão. Girou, girou, girou. Foi. É tão bom que eu vou embora e vou comer. Até amanhã. Tchau, pessoal.